Pois é. Morreu. Já falaram uma vez, fala de novo e ser mais rápido. Fala, fala, garoto. Temos som. Uhul. Chegou, acho que ele, quando eu desencaixei pra encaixar, ele trocou pela base. Eu vou sair daqui. Vamos de novo, a gente começa desde o começo, depois a gente arrebenta. Fala. Começa desde o começo do... A gente já tá com som aqui. É bom que eu já tinha Fala, gaguejado. dentista. Voltamos agora com carga total. E vamos repetir o que a gente falou, porque ficamos sem som. Mas como pode isso? Então, mais um... Calma aí. Mais 3, um, vai lá. 2, 1. Foi? Podemos? Mais um Odontocast rolando. Eu sou Juliana Rossi, dentista e protética há mais de 20 anos. Estou com a Nath. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalie, dentista, Ela canta. mestre especialista em periodontite. E hoje eu tô com um convidado que não tem nada de convidado, porque convidado é a pessoa que vai esporadicamente em algum lugar. E ele tá aqui sempre do lado, nos bastidores. É ele, o boss! O boss! Boa tarde, eu sou o Fernando, eu sou a Sombra. Eu tô sempre por trás de tudo que acontece aqui, eu tô sempre atento. Eu sou a consciência. Nossa. Uau! E hoje nós vamos falar sobre decisões difíceis. E eu quero só fazer... Solta a vinheta, por favor. Cacete. Presta atenção, rapaz. E eu quero fazer uma breve introdução dizendo decisões difíceis, né? Eu vou falar sobre Eu oportunidade. esqueci! Desculpa. Eu queria lembrar o que eu falei, mas eu não lembro. Eu vou falar porque foi uma coisa, acho que legal, né? Quando a gente falar sobre a Lembrei. oportunidade, sobre que todo mundo, nem todos têm oportunidade, que a gente teve uma discussão dessas antes da gente começar o podcast. E aí teve uma opinião, falou assim, nem todos têm oportunidade. Aí eu falei assim, todo mundo tem oportunidade, mas às vezes a oportunidade não é a visível. A oportunidade ela tem que ser mais sentida do que... Às vezes a oportunidade, ou a maioria das vezes, a oportunidade não vem com um letreiro escrito oportunidade da sua vida aqui agora. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para você conseguir entrar nessa oportunidade. E às vezes as pessoas deixam oportunidades extremamente importantes passar porque não vê a oportunidade como oportunidade, vê como se fosse um retrocesso. E isso seria uma das decisões difíceis que a gente tem que fazer durante a vida, né? A gente entender se a direção que a gente está tomando vai levar a gente mais próximo daquele objetivo que a gente quer, mesmo essa decisão sendo uma decisão que naquele momento pode ser uma decisão julgada pelas outras pessoas como uma decisão errada ou uma decisão que você está indo para trás, porque as pessoas não entendem. Só você tem que ter clareza do que você realmente, aonde você realmente quer chegar. Então, se outras pessoas olharem para você de fora e você não tiver essa clareza, as pessoas vão falar que você está fazendo besteira. Só porque você está dando um passinho para trás, mas tem que ir lá. Você dá um passinho para trás para dar 2 passinhos para frente. Então, mas isso é uma decisão difícil, né? Isso é uma decisão que você precisa ter muita clareza para você chegar lá onde você quer chegar, né? Agora é um novo Odontocast, porque agora ele me fez lembrar uma coisa que é o seguinte. Quando eu me formei, eu fiz prótese, trabalhei num laboratório grande e ganhava bem, super feliz e tal. E aí eu me formei e fui trabalhar em clínicas. E uma das coisas que eu vivi foi, por exemplo, pela minha decisão, ver que não era tão glamuroso assim ser funcionária em uma clínica, né? Eu, às vezes, percebia no meu pai assim, filha, não vai montar um consultório? E minha mãe, ela trabalha em clínica, mas de uma forma e que isso como se poderia fosse ruim. soar uma oportunidade boa. Isso, O seu pai tipo querer assim, pagar um a melhor consultório. Nossa, que oportunidade. Todo mundo poderia falar assim, caramba, que oportunidade você vai ter. Nossa, seu pai tá querendo pagar, montar um consultório pra você. Que oportunidade, hein? E você não quer. E aí, naquele momento, sabe o que eu falei pro meu pai? Eu falei, pai, eu preciso entender um pouco
eu não quero trabalhar, que meu pai falava, não, o pai abre um consultório para você no Cocaia, que é um bairro mais populoso aqui, né? Um bairro mais simples. Populoso, é um bairro mais populoso. É um bairro mais simples. E aí eu falei assim, não, pai, deixa eu entender como faz isso. Porque como eu já trabalhava com qualidade, eu precisava entender melhor como que eu ia fazer para que eu não vivesse uma angústia de querer fazer uma coisa e não estar num lugar onde eu pudesse fazer essa coisa. Então eu falei, não, eu vou trabalhar para as pessoas. Mas eu não via de uma forma negativa. Na minha visão, pô, era ótimo, porque eu estava aprendendo. Então aquilo era uma oportunidade para mim. Aos olhos das outras pessoas, talvez não fosse a grande oportunidade para mim. E isso fez toda a diferença no meu trajeto. Porque pensa, uma pessoa que está no consultório, está num laboratório de prótese já está ganhando bem. Tem um pai que pode montar o consultório, a melhor oportunidade é montar um consultório. Mas tá bom, eu montei, eu faço o quê? Então, eu via que eu tinha deficiência em algumas coisas e eu queria primeiro, eu via como uma oportunidade muito grande aquilo, de poder trabalhar para alguém. Então, muitas vezes, a melhor oportunidade não é a oportunidade mais glamurosa e nem a oportunidade que você vai ganhar mais dinheiro. Ela entra como uma estratégia, se você tiver estratégia. A questão seria, se, por exemplo, não, pai, eu vou me formar e eu vou ficar a vida inteira na mesma, sei lá, sem nenhuma estratégia. Então, eu acho que o mais interessante é a gente parar e pensar o porquê a gente está fazendo as coisas que a gente faz. Sim. Em relação a decisões difíceis, em relação a... Porque uma decisão difícil talvez fosse a Juliana parar o que ela estava fazendo, porque teoricamente as pessoas vão falar, nossa, mas você está trabalhando para os outros, se seu pai vai abrir um consultório para você tal, não sei o quê. Então ela tomar uma decisão de continuar trabalhando para os outros e não ter o próprio consultório. E isso para muitos soarem como a decisão errada. Só que um dos pontos para você conseguir tomar as decisões difíceis, que eu acho que deve ser um dos pontos mais importantes, é você conseguir ter clareza no caminho que você quer seguir. Sim. Porque se você não tem clareza para onde você vai, toda oportunidade que aparecer e soar como uma oportunidade boa, porque abrir um consultório soava como uma oportunidade boa, mas como ela tinha nem tanta clareza, mas tinha uma clareza naquele momento, a oportunidade que soava como algo bom não era bom para ela naquele momento. Então, se você não tiver clareza do caminho que você quer seguir, as oportunidades vão soar como coisas boas. E aí já veio um negócio aqui na minha cabeça. Existem pessoas que sempre começam, certo? Por quê? Sempre que eles escutam uma oportunidade, essa oportunidade soa como uma coisa boa. Só que ele não tem clareza para a direção que ele quer, para onde ele quer seguir. Ele cansa. Na verdade, ele pode nem cansar. Só que quando ele está fazendo uma coisa, aparece uma outra oportunidade. Aí ele fala assim, nossa, essa aqui é melhor do que essa que eu tô fazendo, deixa eu fazer outra. Porque o que acontece? Ele não tem clareza para onde ele tá querendo ir. Ele não tem clareza pro caminho, pela história que ele quer escrever. Porque, por exemplo, de uma forma mais didática, vamos colocar assim. Se você tá fazendo faculdade, você tem clareza que você quer se formar nessa faculdade. Para você se formar nessa faculdade, naquela semana de prova, você não vai largar e vai pro bar, teoricamente. Teoricamente, que eu falo. A controvérsia. Mas teoricamente você não vai largar naquela semana de prova, você vai largar e falar assim, não vou estudar mais, vou só ir pro bar. Por quê? Você sabe qual que é o seu objetivo final. Então fala assim, dessa vez você pode ter zoado a vida inteira. Chegou na semana de prova, eu vou estudar. Porque ele tem clareza que ele precisa tirar aquelas notas para chegar naquele objetivo final. Já está traçado. Só que a maioria das pessoas, elas não traçam, né? Eu tô aqui hoje, eu quero chegar aqui. Quando eu chegar aqui, aí eu vou para o outro ponto. Porque quando eu vou de um ponto em ponto, eu tenho uma conquista, eu tenho outra. Eu sei qual que é o caminho que eu preciso percorrer. Então, uma distração no meio desse trajeto não vai fazer você perder a cabeça. Só que, assim, falar é fácil. Tem algumas horas que aparecem oportunidades ou algumas decisões difíceis que você precisa tomar que não são são claras de ver. Às vezes, se você não tiver muito sangue frio, sim, você acaba tomando caminhos errados. Porque, na verdade, a decisão, além de ter que ter essa clareza, a decisão também,
você precisa trabalhar a sua autorresponsabilidade, né? Porque depois, a partir do momento que você tomou a decisão, você vai sofrer as consequências da sua decisão. Então, esse é um ponto que dá para filosofar muito, porque muitas pessoas, embora elas queiram, talvez até tenha clareza, ela não tem a coragem de pagar o preço daquilo. Ela foge daquilo porque ela não sabe se ela vai conseguir arcar. Então, por exemplo, ela tem clareza que ela quer transformar a vida dos pacientes. Eu quero transformar o sorriso dos pacientes, eu tenho certeza disso. Mas eu não tenho coragem de pagar o preço disso. Que preço? Abrir um consultório, não ter paciente, não ter dinheiro para pagar as contas, o preço da vida real. Então, isso também pode acontecer, né? E é muito louco quando a gente acorda, e eu já tive esses momentos de acordar e olhar, e várias vezes eu falo isso com o Fernando, que depois que passa eu falo, Fernando, como a gente não viu isso? Fernando, como a gente não viu que tal pessoa não combinava com a gente? Fernando, como a gente não parou? Porque, por exemplo, eu dei derrapadas no meu caminho e eu olho pra trás e eu falo, Deus, onde eu tava com a cabeça? Né? Onde eu tava? Então é muito doido isso. É porque o que acontece também vem em decisões difíceis. É porque decisões difíceis entre vários pontos. A gente está colocando no ponto de oportunidade. Mas decisões difíceis também tá no ponto, por exemplo, de uma relação. É um namorado, só que não tá dando certo. Tomar a decisão de sentar na frente da outra pessoa e falar assim, não dá mais, é uma decisão difícil. Sim. É mais fácil eu tocar um relacionamento ruim do que eu entrar num ponto de confronto para conseguir tomar a decisão de largar. Por exemplo, o que acontece com a gente aqui em alguns momentos. É mais fácil, agora a gente tem mais clareza, mas é mais fácil eu ficar com um funcionário do que eu tomar a decisão difícil de sentar com ele e mandar ele embora. Porque é muito chato, é um negócio muito desconfortável, mas aí, olha só, né? por exemplo, nessa situação, é muito difícil, é muito chato, e que a gente pode achar que é difícil, que é chato por causa do outro, né? A gente usa esse discurso bonito. Tadinho, nossa, ele não merece. Mas na verdade não é. A gente tem medo do sentimento que a gente tem quando tem que tomar aquela decisão. Porque esse sentimento faz mal pra gente. Como é que a gente vai lidar com essa decisão de, por exemplo, acabar com o emprego de alguém? Como eu vou lidar com o meu sentimento? O sentimento de, eu tô mandando alguém embora, não é porque porque até chegar ao ponto que ela não estava satisfatória, o meu lado como líder tem que estar muito perfeito, né? Porque a pessoa, para produzir, ela tem que ter clareza também daquilo que ela precisa produzir. Então, eu também tenho erro meu. Quando eu mando alguém embora, porque principalmente se eu mandar alguém embora que não está esperando ser mandado embora, tem erro do líder. Então, toda vez que a gente toma decisão, por isso que eu acho que é tão importante olhar para trás para juntar os pontos realmente, porque quando você olha para trás e fala assim, caramba, aconteceu isso, isso e isso. O que será que poderia ter sido diferente? Eu não vou me colocar como coitada e falar, nossa, eu faço tudo errado. Não é isso. É olhar, é como eu faço com os meus casos, por exemplo, que eu entrego faceta, vamos dizer. Olhar, a necessidade do meu paciente está atendida, ele está feliz, mas daqui o que eu posso fazer? Não com chicote, não com cobrança. O que eu poderia fazer diferente aqui? E na decisão difícil também. E, na verdade, o ser humano parece que ele corre mesmo de decisão difícil, porque a gente já fez vários treinamentos que eles obrigam a gente a tomar decisão difícil. Não, mas decisão difícil é difícil, lógico que a gente corre. É mais fácil eu ficar no conforto do que eu faço todos os dias, do que eu chegar e tomar uma ação diferente. Por exemplo, muita gente sabe o que é preciso para entrar em forma. Só que para entrar em forma eu preciso tomar algumas decisões. E umas decisões é cortar algumas coisas, é você acordar um pouco mais, acordar 30, 40 minutos mais cedo, é você fazer isso. Só que o que acontece? É uma decisão difícil, porque você prefere o quê? Acordar e fazer uma atividade física 1 horinha antes do costume, ou você prefere dormir 1 hora a mais? Então, assim, é uma decisão difícil. Então, assim, talvez... Já doeu, porque hoje eu tenho aquela preguicinha de manhã. Talvez você tomar a decisão difícil... Não sei, eu tô pensando nisso agora. Lá vem. Talvez a decisão difícil sempre vai fazer você evoluir para um caminho melhor. Com certeza, ué. Eu acho Só que como a gente corre... É que a decisão, ela é difícil, porque naquele momento...
digamos assim, a gente não tá tão preparado. Por isso que ela é difícil. Porque mais pra frente, por exemplo, ela podia ser fácil. Então, Entendeu? mas a Ela é decisão... difícil porque naquele momento você tá lá na sua zona de conforto, da qual você não quer sair, que, né, já está habituado e você não está emocionalmente preparado para aquilo que você vai enfrentar. Então aí naquele momento ela se torna difícil. Então, acho que vamos parar pra pensar um pouco aqui. A decisão difícil sempre vai te levar pra um lugar melhor. Certo? Eu acho que sim. Pelo menos vai te tirar da zona de conforto, né? Vai te fazer se movimentar. Não, sempre pra Pode ser que uma situação melhor, realmente. Porque se ela tá difícil, é porque evoluir, você precisa né? tomar uma decisão. Se sim ou se não. Sim. Calma, só vamos colocar pontos, né? Não, pode até ser que Só se for uma decisão difícil, loucura, né? pode assim, até eu ser vou que pular de a paraquedas coisa sem paraquedas. não tenha sucesso da qual você vai tomar a decisão. Vamos pôr assim, a maioria das decisões difíceis vai te levar pra um lugar melhor. Mas elas vão te fazer... Pode ser que a coisa em si não dê certo. Pode ser. Mas ela vai te evoluir de alguma maneira, vai te dar mais clareza, alguma coisa vai acontecer com você que vai fazer de você uma pessoa melhor. Mas o fato de você não ter resultado na nova situação que você vai empregar não quer dizer que ela não foi bom, que não te levou pro melhor. Mas eu acho que sempre vai te levar pro melhor, mesmo não sendo bom. Porque mesmo a gente não entendendo que aquilo causou um impacto visível de evolução, visível do que eu falo, sei lá, visível de evolução, aprendi uma técnica nova, ou sei lá, minha esposa, um negócio, mesmo não seja visível, vai te causar uma evolução pessoal e muitas vezes psicológica, de tipo, eu me coloquei nisso e tal. Por exemplo, o medo de errar pela primeira vez em alguma coisa. O medo de fazer um negócio que eu não sei fazer e errar esse negócio. Quando você... Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente foi começar a montar o podcast aqui. Falei assim, meu Deus, tem que fazer um monte de coisa e fica procrastinando, porque é difícil, tem que estudar, tem que fazer, vai ficar ruim, vai ficar não sei o quê. Vamos fazer? Vamos. Aí pega e faz. E a dificuldade de ter feito uma coisa que eu não sabia fazer, fez eu aprender, não ficou bom, errei várias vezes, como a gente errou agora no começo, o som, o que aconteceu com o som, mas só erra quem faz. Eu prefiro errar fazendo e aprender do que nunca ter feito e nunca errar e nunca ter aprendido. Então, assim, a decisão difícil é difícil, só que é uma decisão extremamente necessária. Sempre necessária. Até a primeira vez que você foi conversar com a menininha, com a decisão difícil de ir lá, de chegar na... O homem tem muito isso, né? Chegar na cremosa. As meninas também têm, eu acho. Os meninos... Eu tinha muito medo disso aí. Nossa, eu lembro primeiro... Eu fui muito tarde, né? Eu beijei pela primeira vez com 17 anos, né? Momento zoeira no bastidor. E aí eu lembro que teve uma vez que o menino na escola era muito dessas, né? Ô, Fernando, a menina X tá te esperando lá na porta lá, da escola. Vai lá, ela tá te esperando. Ela tava me esperando, já tava ali, já tava meio caminho andado, ou um caminho inteiro andado. Cheguei, e eu sempre fui engraçadão, mas muito envergonhado, né? Cheguei de pertinho dela, assim, pertinho, e a gente tava conversando, né? A gente batendo, eu já conhecia ela, já brincava e tal, não sei o quê. E aí cheguei pertinho dela, eu fiquei conversando, tentando fazer rir e tal, não sei o quê. Ela chegou e falou assim pra mim, Fê, se você não tomar uma atitude, eu vou embora. Aí eu falei assim pra ela, então tchau. Eu fiz isso. Então, assim, eu tinha medo de fazer um passo. Mas depois foi, depois que aconteceu. Aí já foi embora. A gente não tem mais Não, medo, aí né? pronto. Então, eu errei várias vezes. Quando eu fiz a primeira vez, eu aprendi. Aí eu não errei mais, né? Mas é uma decisão. Aprendeu como não fazer. Então, isso que é o legal. Porque, assim, o máximo que pode acontecer é dar errado. Mas é assustador o tanto que a gente tem medo de entrar em contato com o sentimento. É o sentimento que pega tudo, né? Porque, putz, eu lembro quando eu tive que tomar a decisão de fechar o consultório primeiro consultório que eu montei. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar nas clínicas e aí eu conheci, a maior loucura da minha vida, porque, assim, só pra lembrar que eu sou do tipo que atiro, depois eu olho o ponto que eu tenho que atirar. Então, eu saio fazendo sem pensar e depois eu penso. Depois que eu já fiz, eu penso. E
Aí eu tava na Sorridentes e eu tinha conhecido uma dentista lá. Então, assim, tinha uns 2, 3 meses que eu conhecia essa dentista. Ela era odontopediatra. Mas sem mira, sem nada a ver. Aí, vamos montar, porque ela morava no Tatuapé. Eu sempre trabalhei no Tatuapé, Anália Franco por ali. E, vamos montar um consultório? Vamos. Assim, como se a gente fosse comer um pastel. Eu tenho cadeira lá, vamos montar, já era. E aí eu levei minha mãe pra trabalhar comigo. E levei a menina que trabalhava na esterilização, saiu da Sorridentes, foi comigo. E ela. Só que eu nem sabia se eu combinava com ela. Depois eu vi que realmente a gente não combinava. E aí eu vivi uma situação que eu falei assim, poxa, eu não tô... Aí ela saiu do consultório, levou a cadeira, me deixou sem cadeira. Foi quando eu comprei a minha cadeira. E aí eu me vi numa situação assim, putz, eu preciso fechar esse consultório. Porque eu não tava dando certo, não tava bom, a minha relação com a minha mãe não tava boa. E eu quero fechar o consultório, mas como foi difícil aquilo. Assumir o meu fracasso naquele momento pro meu pai. Falar, pai, desculpa, mas eu tenho que fechar meu consultório. Mas por quê, filho? Não, a decisão eu já sabia o que eu queria fazer. Eu realmente queria cortar o mal pela raiz, eu não queria tentar de outra forma. Eu quero fechar meu consultório. E eu me senti muito mal. Porque eu falei assim, nossa, eu não presto pra nada, não sei nem ter um consultório. Então é uma decisão muito ruim. Só que aquilo me fez muito melhor. Porque eu vivi coisas ali que com certeza depois daquele episódio, as mesmas coisas eu não fiz mais. Engraçado que a gente sempre tá buscando uma aprovação pra tomar as decisões difíceis, né? Tipo eu hoje. Mas quem tem que tomar a decisão difícil é você, meu bem. Fala pra gente qual que é a sua decisão difícil. Compartilha com a gente pra gente. O chefe de vocês também ri de vocês, os meus sentimentos. Então, é o seguinte. Eu faço doutorado, né? Eu estudei a vida inteira, né? Como o chefe diz, nasci pra estudar. Ela é diferente do resto da galera. A zona de conforto dela é estudar até a morte. Exato. E aí eu sempre fiz isso na minha vida, até então eu ia fazer isso pro resto da minha vida, porque o meu objetivo era continuar fazendo doutorado, pós-doutorado, e aí vai, sei lá quantos, acho que ia fazer uns 13 pós-doc. Aí eu ia começar a trabalhar em alguma indústria de pesquisa, sei lá, o que passou na minha mente, como que eu ia conseguir fazer isso. Mas enfim, esse era o meu objetivo, dentista na minha vida era secundário. Só que a vida me encaminhou mais para clínica, então nos 2 últimos anos eu comecei a entrar muitos em clínicas por conta da pandemia, porque eu fiquei sem dinheiro e precisava de dinheiro. Então eu comecei a fazer o que eu sabia fazer, que era ser dentista até o momento, né? Era onde eu ia conseguir um retorno mais rápido, digamos assim. E aí eu fui indo nas clínicas e fui trabalhando, fui clinicando como periodontista e clínica geral, né? E aí apareceram várias situações da minha vida em que eu tive que, agora nesse exato momento eu tô tendo que fazer uma escolha. Ou eu dou uma oportunidade pra eu crescer muito, só que isso não vai ser num futuro um pouco mais pra frente, não vai ser imediato. E largo meu doutorado, porque isso tá me fazendo com que eu não tenha tempo pra cultivar essas novas decisões clínicas da minha vida, ou eu continuo no meu doutorado, sei lá, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou ter tempo pra seguir aonde eu quero chegar, que já tá claro. Mas aí, o que aconteceu com o ser, né? Com a pessoa. Eu precisava da aprovação de todo mundo, né? Aí ontem eu mandei uma mensagem desesperada pro chefe, eu falei, chefe, não, eu preciso conversar com você. E aí, decide pra mim. A decisão tomada, né? Assim, né? Tipo, vou largar. Não, mas quero saber se pra você tá tudo bem eu largar. Meu doutorado, olha só que absurdo. Quero ver se tá tudo bem pra você eu largar o meu próprio doutorado pra eu poder dar um passo maior na minha própria vida. Sensacional. Sensacional. Espera a aprovação de uma coisa que você tem que ser aprovada. Na verdade, é que mais pessoas têm recorrer. Você tá entendendo que faz sentido pra mim isso pra você? Aí eu vou falar, tô em sentido, que faz pra vocês faz sentido. Então tudo bem. Precisa de mais votos. É assim, eu pulo. Eu quero pular, eu pulo, pode pular. Mas você acha que eu devo pular? Pula, pode pular, mas eu quero pular. Então pula aí. Então assim, você esperava outras aprovações para que a sua aprovação, que ainda não estava te convencendo, que já tinha, eu quero fazer isso, estava esperando outras pessoas falar assim, faz lá, vai lá, faz.
Só que a decisão é só sua. Só que o conforto de outras pessoas falar, faz que isso é o melhor pra você, faz com que uma decisão difícil tenha mais pessoas. Por exemplo, o erro não foi... Cúmplices, né? não é assim, não é o erro, mas não foi só uma decisão minha. É, por exemplo, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, ou daqui a algumas semanas, quando alguém falar, mas você largou o doutorado? Você fala assim, não, mas todo mundo falou que era pra eu largar. E aí, culpar é mais fácil. quando todo mundo fala, tá tudo bem, não é? Mas foi só uma decisão. Eu transfiro a culpa da minha vida, das minhas ações, pra outra pessoa. A gente tem Eu essa coloco mania, isso, né? Que absurdo isso. Que loucura. É. A gente tem essa mania. Você entende que, tipo assim, vamos conversar porque eu preciso tomar conta da minha vida e eu quero saber o que vocês acham de eu tomar conta da minha vida. Né, depois de já ter feito a calca, falando parece um absurdo mesmo, né? Como que eu vou pedir? Olha, gente, não, mas ela mandou uma mensagem séria. Gente, eu preciso conversar com vocês, porque eu tenho que definir o negócio do mestrado, do doutorado. Mas sabe por quê, pessoal? A gente falou isso no começo do podcast de hoje, que tava sem som. Que aqui na Revigore, quando eu e a Mayara, a gente tem a mesma sensação. A gente começou a vir fazer uma mentoria para aprender facetas, né? Facetas. Técnicas, Técnica. Ô, Fernando, você tem que complementar. Técnicas em facetas, aprender a fazer as facetas mesmo, assim, na prática. As pessoas querem aprender a fazer faceta e não sabem vender, não sabem conversar com o Não paciente. sabe nada, né? Só quer fazer. Né? Fazer. Por quê? Por qual Virar razão, protética, né? pessoal? E aí, o que aconteceu? E a gente começou a ter lições de vida. Sim, de vida. Nada a ver com odontologia. Lições de vida. A gente começou a abrir a mente para várias coisas que a gente não enxergava. E por conta disso, me fizeram com que eu mudasse muitos conceitos e muitos objetivos na minha vida. Porque o que o Fê estava falando no começo, você falou assim, às vezes a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar e vai... Eu tava meio assim. Porque quando eu comecei a decidir fazer mestrado, doutorado, quando você tava falando, eu tava pensando, eu não tinha um objetivo. Tipo, não, eu vou fazer tudo isso Só porque porque eu quero ser pesquisadora da Pfizer, entendeu? Da Pfizer. Da Pfizer e blá blá blá, porque eu quero trabalhar lá na unidade deles em Boston. Nem sei se é a unidade em Boston, enfim. Mas assim, eu não tinha. É porque era o mais fácil. Era mais fácil, eu só tava indo assim pra ver onde que eu ia chegar. Aí, dentro de cada situação que eu passava, eu criava uma mini meta, tipo, por exemplo, tudo bem, então eu vou ser professora universitária. Muito bem. Entrei Na verdade, querendo dar coerência às suas ações, né? Exato. Aí cheguei lá, falei, não, é porque eu vou ser professora universitária, e por isso que eu tô aqui onde eu tô, porque eu tinha que dar uma explicação do porquê que eu tava fazendo o que eu tava fazendo. Você precisa A sua casa explicar começou para as a outras cair pessoas. quando você viu que professora universitária não conversava mais com você. Pois é. A sua casa começou a cair aí. Porque você falou, Falei, caramba, não, como é que eu vou explicar por que eu tô fazendo mestrado? Porque você sabe que com paciente não adianta nada o mestrado, né? Assim, pra vida clínica não adianta. Agora eu vou falar o quê se eu não quero ser professora? Aí eu arranjei uma outra explicação. Quer ser doutora não. Que era ser pesquisadora. Agora eu vou ser pesquisadora, sei lá, de indústria farmacêutica. Era o meu objetivo. Na verdade, a única coisa que você tá fazendo eu vou estudar mais porque eu vou estudar mais, na verdade. O caminho qual era? Eu saí da faculdade, aí fiz minha iniciação científica, aí fiz minha especialização, aí fiz meu mestrado, aí fiz meu doutorado, aí eu fiz meu pós-doc, aí fiz outro pós-doc. O que você fez? Vai fazer, teoricamente, vai fazer, né? O que você fez até agora? Estudou muito. Só que você estuda não é desde o mestrado. Você estuda desde o pré-1, primeira série, quinta série, oitava série, primeiro ano, cursinho. Isso é confortável pra você. E você é uma aluna boa, tira nota, você sabe o que você tem que fazer, pronto. Receita do sucesso, vou fazer isso aqui o resto da vida. Porque existem outros caminhos que seguem, né? Então, por exemplo, a pessoa que sempre se premia, não sei se existe isso, sempre se premia para sexta-feira no sábado beber. Então trabalha a semana inteira para chegar no sábado e comemorar. Trabalha a semana inteira para chegar no sábado e comemorar. E isso vira um ciclo, né? Então sempre a mesma coisa. Por que você está trabalhando? Sextou. Assim, não tem planejamento. Tem é por causa disso. Então o seu caminho mais fácil era sempre estudar.
Por exemplo, o cara que sextou, em vez de ele sair na sexta-feira e no sábado para beber, ele poderia fazer alguma coisa para no final de semana ele armar uma estratégia para ele continuar evoluindo na vida dele. E tudo bem se a decisão dele for só sextar, tá tudo certo. Mas depois a pessoa não pode reclamar da vida que não teve as oportunidades que deveria ter. É isso que eu queria falar. Porque, assim, a questão não é que tá errado fazer mestrado, Sim. doutorado, nada Não, disso. Não tá depende do errado. seu propósito, não tá essência, errado estudar, nada disso. conexão, né? A questão é, o vontade. que eu faço, eu reforço positivamente ou negativamente? Então, eu faço isso aqui, mas eu reclamo. Então, não tá Não fazendo adianta. sentido. Na verdade, sabe o que é? A pessoa que faz, por exemplo, até certo ponto você tinha prazer em fazer isso. Quando chegou um momento que não tinha mais prazer, foi o que você comentou hoje aqui com a gente, eu falei assim, mas nossa, eu vou ter que fazer lá, vou ter que ir lá pro meu doutorado, nossa. É o que acontece, né? Só passando de volta pro cara que sextou, é o que chega no domingo e o cara fala assim, porra, segunda-feira, vou ter que trabalhar tudo de novo. Só que continua. Não toma uma ação diferente. Porque é desconfortável eu sair desse meu processo de trabalhar e sextar, ou enfim, e eu sair disso pra eu ter que pegar meu final de semana que eu vou beber, eu vou curtir, eu vou ficar lá em casa de perna pro alto, pegar esse final de semana e tomar uma ação que daqui a alguns meses ou alguns anos eu consiga sair desse meu padrão, porque não tá me fazendo bem trabalhar no que eu tô fazendo de segunda a sábado, de segunda a sexta, não tá me fazendo bem. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas colocam algumas coisas na vida de tipo assim, ó, eu não saio do meu trabalho porque eu tenho muita coisa para pagar. Mas tá tão difícil a vida lá fora, né? Pelo menos eu tenho que agradecer, pelo menos eu tenho um trabalho. Pelo menos eu tenho um salário. Mas eu tenho uma filha, como é que eu faço? Não sei o quê. Aí você vive aquela vida mais ou menos, aquela assim, você não é feliz no que você tá fazendo, só que eu continuo. E quando alguém pergunta a você, você tem que dar coerência. Eu dou coerência por quê? Porque eu preciso pagar minhas contas. Porque é difícil o meu trabalho. Porque eu consegui outro trabalho, eu só sei fazer isso. Então, assim, a pessoa continua. Colocando no ponto do seu ponto o que era mais fácil para você? Continuar estudando. Estuda. Mas chega uma hora que não tem mais sentido. Aí tem a crise do Fantástico lá, tipo, tocou a musiquinha do Fantástico, fala, a semana tá Porque começando. de verdade, quando a gente tá coerente com aquilo que a gente deseja, né? O Fernando também já viveu incoerência, foi coerente pra ele em um momento que fazia sentido, depois que talvez você vai passar por isso, porque na minha vida essa incoerência não aconteceu porque eu vim da prótese e eu continuei uma história, então eu não sinto em um momento que tipo assim foi ficando ruim, nossa, preciso sair daqui. De lugares, mas não da profissão, né? Teve lugares que eu falei, gente, já não tá incoerente, não tá combinando comigo isso. Mas o peso do negócio é isso, não precisa mudar de profissão. A mesma coisa. O peso do negócio de lugares é um emprego você fala ruim, assim, não a profissão ruim, é o emprego, é a escolha que eu tô fazendo. Se eu então, tenho que baixar a cabeça, se eu tô, eu então, não posso por ser eu isso, mesmo, não tenho risada, não tenho prazer, isso, enfim. Então, por esse lado, então eu já vivi, sim, de situações. E por que a gente não pode tomar a decisão pela vida do outro? Porque só o outro sente. E esse sentimento, ele vai crescendo. Você vai ver, se você tiver certa no que você está falando, é como se as paredes te esmagassem, você não consegue ficar mais no lugar. E aí vem aquele negócio de unir os pontos, né? Porque hoje você tá, meu Deus, será que eu faço? Será que ela tá viajando, porque a visão dela tá estranha. Daqui alguns meses, quando você olhar pra trás e falar assim, porra, por que eu não tomei essa decisão antes? Se realmente fizer sentido, sabe? Aí você fala, não, é tão óbvio que eu deveria ter tomado essa decisão antes. Então, por exemplo, o meu ponto de falar assim, pô, preciso largar a fisioterapia, que eu fiquei um tempo, estudei, fiz especial, enfim. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com com a minha chefe na época do hospital. E o hospital começou a colocar muitos protocolos dentro. Eles queriam ganhar um selo internacional. Começou muito protocolo. E nesses monte de protocolo eu comecei a não conseguir fazer fisioterapia, porque eu tinha mais papel para preencher do que fazer fisioterapia. E aí eu parei de fazer os protocolos no hospital, eu atendi os pacientes. E aí minha chefe me chamou e falou assim, Fernando, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, então, eu estou atendendo meus pacientes, você pode sentar de frente com cada um dos meus pacientes e perguntar se eu estou fazendo o que eu estou escrevendo que eu estou fazendo. Eu só não estou preenchendo os protocolos.
E eu falei assim pra ela, no momento que eu chegar no hospital e na minha cabeça vier o que eu estou fazendo aqui, ou eu for atender um paciente de uma forma forçada, eu vou ser a primeira pessoa a chegar na sua frente e falar assim, eu não quero mais estar aqui. Então, o que acontece? Eu começou a ficar desconfortável, eu comecei a ver que a minha profissão não ia me entregar onde eu queria chegar, e ainda mais, teve mais esse apoio do local onde eu estava, não estava sendo mais confortável para mim, confortável que eu falo assim, não estava me entregando o que eu poderia ser, me segurava em relação a ser maior. E eu, quando chegou num dia que eu cheguei, fui atendendo, eu bati na porta do paciente, fui entrar no quarto dele, e na minha cabeça automaticamente veio, eu não queria estar atendendo esse paciente agora. Eu terminei de atender esse paciente, desci, fui falar com a minha chefe e falei assim, eu não quero mais. Então, assim, o desconforto de você estar dentro do seu emprego, ou dentro do que você faz hoje, numa relação, no seu emprego, na sua vida, enfim, no que você estiver fazendo, tá desconfortável? Se você continuar, você consegue conviver com esse desconforto em relação, isso não é o que eu quero pra minha vida, mas eu vou continuar tocando porque é só isso que eu sei fazer, é porque, mas ele é tão bonzinho, mas é porque é difícil achar uma pessoa boa, vai ter um monte de desculpa. E aí você começa a conviver com isso e fica tudo bem, porque você convive com o desconforto. Sim. Aí a decisão fica mais difícil ainda, sabe? Porque eu escuto, igual eu falei lá no começo, não sei se foi quando não estava pegando som, mas eu escuto, na época que eu fui sair do hospital, eu escuto falando assim, mas eu não vou sair daqui porque eu só sei ser fisioterapeuta. Mas você gosta de estar aqui? Não gosto. Mas e por que você tá? Não, porque eu só sei fazer isso. Aí que faz muito sentido a frase de alguém aí, sei lá quem foi que falou, acho que foi Einstein, né? Que loucura é fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Realmente, esse cara foi muito sábio. Porque é muita loucura. Quando a gente tem clareza, fala, mano, por que você tá lá? Você reclama 20 anos e tá lá? Pô, sai! Mas o sair, né? A tomada de decisão... Eles não veem como oportunidade. Não vê como oportunidade e vê como um grande... Retrocesso. Ou frustração, e porque além se disso, dependendo medo, do que for. né? Do desconhecido. Então, medo. Não vê porque assim, eu prefiro viver todos os dias, vou pôr assim bem forte, mas eu prefiro viver todos os dias infeliz do que dar a oportunidade de ser feliz. Eu prefiro dessa forma. Eu prefiro continuar vivendo a minha vida desse jeito que eu não gosto. Prefiro viver dessa forma. Você quer ver uma desculpa que eu usava? Quando eu morei com os meus pais muito tempo, e aí eu decidi sair de casa. Mas o meu discurso até então, antes de morar sozinha, era assim, não, eu fico lá porque eu tenho que ajudar eles, porque às vezes eles brigam, então eu fico lá fazendo meio de campo, como que eu vou... Puta mentira, cara. Não é isso. Isso é a desculpinha que eu usava. Sim. Eu não saía porque eu tava com medo de pôr pé na rua, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas você tem que ir lá e fazer. Chega um momento que você fala, mano, já não dá mais. Então, é muito importante esse momento de basta. E quanto antes, melhor. Acontece que a gente só vai saber que demorou ainda muito depois que fizer. Porque aí você olha pra trás e fala, por que eu demorei tanto assim? E pode ter certeza que a decisão difícil que você vai tomar, independente de qual seja, na sua cabeça vai ter vários por que não tomar ela. Sim. Porque você ainda não sabe. Você pode até colocar na ponta do lápis a decisão, se eu tomar essa decisão difícil, o que pode vir de bom pra mim. Mas o que pode vir é diferente do que eu já tenho, né? Porque, por exemplo, quando você vai sair vai tomar essa decisão para partir para outro lugar, por exemplo, eu vou deixar meu doutorado. Na sua cabeça vai ter, mas o que vão falar de mim? As pessoas, nossa, eu vou ser frustrada porque eu comecei e não terminei? Não vou ser mais chamada de doutora? Estudei tanto para desistir agora? Então, assim, essa é uma dor que é uma dor real, é uma dor presente. Só que você tem na sua cabeça assim, eu posso ser mais feliz, eu posso ter os resultados que eu quero ter, só que só eu posso, né? Não Entendi? É Não é algo que você consegue sentir. Você consegue sentir a frustração de você deixar uma coisa que você já tem, mas você não consegue ter o prazer de ter uma coisa que você nunca teve. Então é muito louco. Caralho, falei mesmo. Bonito, hein? Nota aí. Até esqueci. Bom. Essa daí eu perdi. Você pode sentir a frustração daquilo que você já teve, mas você não pode sentir o prazer daquilo que você não teve. Fernando, fala aqui embaixo. O mergulhador tá ali. Porque como você já teve, você pode imaginar como é não ter, né? Tipo, por exemplo,
eu tenho um carro X hoje. E antes eu tinha um pau velho. Então eu sei o que é ter um pau velho. Mas quando você não viveu, pô, você tá ali no pau velho, você não faz ideia de como é. Mas, por exemplo, eu não vivi ainda o que eu pretendo viver na minha vida. Mas eu me espelho muito na história de vocês. Ah, mas é exemplo, né? Não é Então, uma realidade. exemplo. Mas vocês falam com tanto entusiasmo e o que eu tô vivendo agora tá tão bom que eu já acho que vai ser sensacional. Então, eu já, pra largar, pra mim, era só... Sei lá, Mas entende que o entusiasmo vem porque a minha história tá coerente com aquilo que passa na minha cabeça, a história dele tá coerente. Isso faz com que a gente, independente do resultado financeiro, Nath, porque eu vou falar, a gente já passou vários perrengues aqui, a gente não é feliz porque a gente tem um montão de dinheiro no banco. Sim. A gente é feliz porque tá coerente com aquilo, com as nossas decisões. A felicidade, o dinheiro, o resultado o dinheiro é só um resultado. Você percorrer o caminho que você vai percorrer com felicidade, você feliz em tudo que você faz, você acordar, você chegar a acordar cedinho, com felicidade pelo que você vai fazer e você gostar do que você faz em todos os momentos do seu dia, isso já vai te dar mais tranquilidade de você fazer o que você tem que fazer. Independente se tem dinheiro ou não, porque o dinheiro vai vir por resultado disso. O seu dinheiro pode vir por resultado de você viver uma vida para ser sextou e passar um final de semana para sua felicidade, é isso. Ou você pode ter felicidade os 7 dias da semana. É uma escolha. Então, assim, aí quando você falou assim, mas hoje eu vejo que eu vejo em vocês, por isso eu já me motivo a querer ser. Só que isso acontece com todas as pessoas. Você tem um exemplo a seguir, por exemplo, eu não vou saber te passar agora, mas não dá pra eu ter um exemplo de uma coisa que eu nunca vi. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Você tá olhando pra isso e fala assim, eu quero. É a mesma coisa que você vê um carro, sei lá, você vê um carro, esse carro eu quero. Não dá pra ter mas não dá pra você imaginar, tipo assim, ó. a mesma coisa que a gente. E assim, não dá pra imaginar que, eu quero ter em um momento eu vou ter um negócio que tem umas asas, que tem não dá pra você imaginar algo que você nunca viu. Sabe? Você pode bolar uma ideia e falar assim, existem pessoas que têm um perfil X, que seguem uma linha de vida desse jeito, que tem uma felicidade dessa forma, eu quero seguir o que essas pessoas fizeram, o que essas pessoas estão fazendo, porque isso se encaixa comigo. Diferente de, por exemplo, ver a gente trabalhando, a gente acorda cedo, vai dormir tarde, a gente sempre está tentando fazer coisas diferentes. Mas existe uma pessoa que vai olhar e falar assim, não quero isso pra minha vida, não. Eu quero passar o dia inteiro Então, é por uma questão de similaridade. Quanto mais próxima ela ficar da gente, mais distante ela tá do doutorado. Porque é onde você está enxergando. Mas a afinidade não vem por eu sou forçada a... Não, a afinidade vem por isso. Existem pessoas que têm extrema afinidade, olha para você e tem, por exemplo, uma vida igual a nossa e fala assim, eu gostaria muito de fazer um mestrado, estudar todos os dias e pegar. Existe essa pessoa também, que vai olhar para você e vai sentir afinidade por isso. Por isso que ela já sabe a resposta, porque na verdade o movimento que você faz na sua vida é a resposta daquilo que você precisa. Para onde você está querendo ir? Se a gente conseguisse avaliar os nossos movimentos de tipo assim, eu tô indo para um lugar, mas na verdade, se eu pudesse, eu estava indo para o outro. É isso que vai ainda ajudando, porque fala assim, pô, eu queria estar lá, né? Igual o Vinícius, eu quero estar aqui. A pessoa vai indo para aquele lugar onde ela tem algo que ela admira, ou aquele lugar ela tá suprindo uma necessidade dela de alguma forma. Sim. E pode ser, por exemplo, em um momento da vida, pode ser dinheiro. Porque eu sei que o dinheiro, ele traz uma questão que deixa essa parte filosófica meio para trás. Tipo, é bem bonito falar isso, mas tá, legal, mas eu não posso, tá? Porque eu preciso do dinheiro, né? E as tomadas de decisões que a gente teve na vida, não foi porque a gente tinha dinheiro, foi porque a gente teve coragem de tomar decisão. A maior decisão que eu tomei na minha vida foi montar a Revigore. E embora eu tivesse, então, uma vida mais fácil, né? Porque meu pai pagou meu estudo, tá? Eu não tenho um drama, uma história dramática. Mas aqui na Revigore, o meu pai nunca pôs R$1. Ele me ajudava na época que ele era vivo com coisas, assim, ajudando a fazer coisas. Mas eu fazia questão disso, porque se eu tomei essa decisão, então eu tenho que arcar com a consequência disso. Eu não quero ninguém colocando dinheiro num negócio que é meu. Então, eu tenho que ir lá e fazer acontecer. E o Fernando bem sabe que, depois que o Fernando entrou, que muitas vezes a gente fechava no vermelho. E, tipo, se vira nos 30, cara. As pessoas que estão com você não têm culpa das suas decisões.
vai lá e faz, cumpre com a sua palavra. Então, isso torna a gente muito mais forte. Então, quando você não se arrisca e você fica preso naquele mesmo mundo, você não ganha resiliência para isso. Então, hoje, para me abalar e abalar o Fernando, precisa de uma coisa muito maior. Muito grande. Porque coisas que nos abalavam antigamente não abala mais. É isso que te faz grande, né? É isso que o povo fala que vai engrossando a pele, que você vai ficando mesmo, falar, legal. Até a expectativa, até a expectativa no outro diminui. Sim. Ai, que incrível, que lindo. Tá legal. Ai, que ótimo que você gosta. Porque só que diminuir a expectativa no outro não é ruim, é bom. Porque eu não vou esperar de você mais do que você pode me dar nesse momento da sua vida. Eu vou esperar com carinho o que você pode dar. E eu vou entender que você não pode dar mais. Isso. E tudo isso, quando você falou assim, eu vejo o que vocês fazem, eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de viver isso também. É porque a gente talvez esteja um nível acima, né? Nessa parte aí de negócio. Só que do mesmo jeito... De vida também, né? Sim, não, enfim. A gente tá um nível acima. Porque a clareza de vocês porque você vê sinistra. clareza na gente. Sinistra. Você vê clareza na gente. Só que do mesmo jeito que você vê... você fala assim, nossa, eu queria seguir esse caminho aí. A gente também tem pessoas que eu vou olhar, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu vou olhar uma outra Nossa. pessoa e falar assim, eu quero isso aí que essa pessoa tem. Eu quero isso. Então, assim, uma forma extremamente mais fácil de você chegar lá, olhar o quanto que você consegue ter afinidade e os resultados que essa pessoa tem, o estilo de vida que essa pessoa toma e falar assim, isso eu gostaria de ter pra mim. Isso eu gostaria de ter pra mim. E você chegar e conseguir modelar essa pessoa e você conseguir começar a seguir os passos que essa pessoa seguiu. Então, assim, as decisões difíceis são mais difíceis quando a gente não tem clareza. Se a gente tem clareza, pode ser difícil. Só que eu sei para onde eu quero ir. E eu pego e vou. Entendeu? Então, assim, antes, talvez você não tivesse tanta clareza em muitas coisas que você, por exemplo, começou a discutir com a gente em um outro final de semana, enfim, falando sobre sua vida pessoal, sobre o quanto que a sua vida pessoal interferia na sua vida profissional. Então, você não tinha tanta clareza. Quanto mais clareza que você tem em relação a você, as decisões que eram antes, possivelmente era uma decisão impossível de eu largar um doutorado, hoje só é uma decisão difícil. Amanhã só é uma decisão que eu tomei tarde demais. Exato. Então, o que acontece? Você vai evoluindo e crescendo. Só que a base de tudo primeiro, eu preciso ter alguém para saber onde eu quero chegar. Eu preciso de alguém para saber modelar o que é um exemplo para mim, né? É a mesma coisa de uma criança modelar o pai, entendeu? A gente sempre tem que ter alguém que a gente vai modelar, enfim. Quando você chega nisso, você fala assim, quais são as ações que eu preciso tomar para chegar nisso? Primeiro eu preciso me conhecer, porque você sabe, você vê aqui, a gente vai lá para autoconhecimento. Eu preciso saber o que me limita, o que tá me prendendo, quais as ações que eu tomo que não faziam eu chegar até lá. Aí quando eu consigo entender isso, aí tem a ver comigo. Eu consigo entender, eu não estou fazendo aquilo por causa dessa outra coisa. Então aquela decisão que era uma decisão impossível, hoje é uma decisão difícil. Quando você vai tomar a decisão difícil, essa decisão foi tomada, então já não é mais uma decisão difícil, é uma decisão tomada. Em um futuro próximo, essa decisão que era difícil, agora só foi uma decisão que, por que eu fiz aquilo? Demorei tanto, deveria ter feito outra coisa. Diferente de uma pessoa que não tem clareza e toma a decisão todos os dias e fala que é uma decisão difícil. Só que o que acontece? Fica difícil a decisão porque eu tomo decisões todos os dias e não tenho não adianta, não existe uma coisa que você vai falar, todo dia você vai mudar a mesma coisa, todo dia eu abrir fazer uma matrícula em uma faculdade diferente, um curso diferente. Não tem sentido, eu nunca vou chegar em lugar nenhum, né? Então, a decisão difícil para ser tomada, acho que sempre vai te levar para um lugar melhor. Sempre independente se essa decisão difícil te levar para um caminho escuro. Mas vai te ensinar muita coisa. Porque a gente já tomou decisões difíceis em relação a, por exemplo, apostar em pessoas, que é uma decisão difícil. Fala assim, será que ela vai? Ela vai. Vamos apostar nela? Vamos. Vamos fazer mais? Vamos. Vamos acreditar? Vamos. E quando a gente for ver, falou, putz, não era pra gente ter tomado essa decisão. Só que o que aconteceu? A gente aprendeu. Então a gente aprende algumas coisas, mesmo nas decisões erradas. Por que eu aprendi? Porque eu tenho clareza na direção que eu quero. Então aquilo não ia me levar pra direção. E o que eu fiz?
realinhei, aprendi com a decisão errada e continuei. Porque a minha clareza tá ali, ó. Meu objetivo é aquele. Na verdade, sabe, a Nath, ela teria essas clarezas que ela tá tendo agora sem mim, sem você. Porque, na verdade, não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que ela tava buscando, né? Então, por exemplo, é que com a gente é muito mais gostoso, porque a gente conversa, dá risada, chora. Talvez ela talvez das demorasse desgraças. mais. Demorasse Talvez mais, mas demorasse ela ia mais. procurar. Porque ela Ou tava talvez pronta. não. Acho que sim, Não. porque ela tava Depende, meio Ju. caçando. Quantas pessoas você não conhece que vivem essa... Eu conheço. Família, enfim. Continuam. É que Só assim, que elas começam... É a mesma coisa. Sempre que... é que eu acho que... Tá, tudo bem, a gente pode ter feito perguntas no Não momento foi certo. assim, ó. Não foi a gente. Foi o meio. Porque o meio. muita gente passou entre Que na não nosso conseguiu. Por isso, entorno. é exatamente por isso que eu tô falando que é ela. Porque, assim, muitas outras pessoas também passam perto da gente e, às vezes, elas não têm o time que você teve. De tipo assim, cara, tô percebendo agora. Nossa, eu tô percebendo o que tá acontecendo. Eu já tô percebendo agora. Pessoas que passaram aqui, talvez a gente tenha impactado, sim, a vida, mas num tempo diferente. Ela não estava pronta. Aí ela foi, caramba, ela demorou. Como isso pode ter acontecido na minha vida? Então, eu me lembro que na minha vida, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, porque eu achava que aquilo sempre me ajudava. E eu gostava muito de pessoas que me deixavam pensando. Aquela pessoa que você conversa um pouco e fala, nossa, o que ele tá falando? Aí eu ia embora e ficava pensando. E eu tive pessoas assim, na prótese, eu tive pessoas assim. Aí eu falei, caramba, que gostoso que é. Então eu consigo sentir o que você sente. Porque realmente, eu acho que isso é gratidão. É o sentimento de gratidão. Porque quando você pensa na pessoa, você fala, cara, que pessoa incrível. A pessoa parece que não é ser humano. Sim. Fala, de onde ela tira isso? Que pessoa incrível. E é isso que é o mais gostoso. E essas decisões que te faz, que ela te espreme, né? A vida te espreme pra você ir lá e fazer o que você tem que fazer. E até hoje, Nath, tem hora que eu tremo a mão pra fazer uns negócios, que eu falo assim, Juliana, parece que eu tenho 5 anos de idade, sabe? E eu me lembro do meu caminho e eu sinto muita gratidão por essas pessoas. E eu tenho consciência de que eles foram incríveis, mas eles não são heróis. Eles conseguiam enxergar. E eles me levaram para um lugar muito bonito de ir, porque eu falava assim, caramba, eu tô me visitando. E aquilo foi um momento de descoberta muito grande. E é gostoso quando a gente encontra pessoas que estão prontas para sentir isso, porque, por exemplo, se a gente levar para a odontologia, viver dessa forma, muda completamente a forma de conviver com o paciente. A gente consegue lidar com qualquer tipo de paciente. Todos os pacientes que eu chamava de difíceis, eu não sei se eles eram tão difíceis assim, ou se era eu que era difícil. Né? Era a dificuldade deles com a minha dificuldade. Então, talvez eles não eram tão difíceis assim. Porque eu já vivi muitas situações que eu falo, não, eu tenho certeza que eu tenho pacientes difíceis. E o desfecho dessa história eu não quero que seja difícil. Então, isso ajuda até ali dentro do consultório. Uma das coisas que, nesse tempo aí que a gente vem tomando conta das redes sociais e vendo e conversando, eu leio muito comentário de dentista, perguntas de dentista, converso um pouco com o dentista, principalmente aí com a mentoria que a gente teve no final de semana passado, o DT30K lá, com os 6 mentorados e tal, e eu fiz algumas perguntas para eles e eles me responderam. E o que eu vejo hoje, talvez por acompanhar de fora, que hoje tenho até mais clareza em relação até a parte da minha área, da minha ex-área de fisioterapia, é que o foco que tem é em fazer uma técnica diferenciada, né? Só que a técnica a gente faz com a repetição. A gente só aprende com repetição. Porque eu posso pegar um livro, hoje, ou qualquer pessoa que nunca fez odontologia, eu falei, vou ler sobre uma técnica específica, e pegar e ler e entender toda a técnica de cor. Só que você vai só aprender a fazer isso repetindo. Vai fixar na sua cabeça, vai ficar de uma forma clara, tal, não sei o quê. E essas pessoas, conforme acho que o tempo passa, elas começam a entender que, ou enfim, eu entendo isso, eu vejo isso, que o problema não é fazer a técnica. O problema é você repetir a técnica. O problema, isso já vem lá do começo, já vem do tempo de eu conseguir achar a oportunidade de fazer a técnica em alguém, encontrar esse alguém e conversar com esse alguém e falar para esse alguém que a minha técnica que eu vou fazer em você é uma técnica que vai valer a pena para você,
eu olhar para essa pessoa e ter clareza de conversar com ela e transmitir o que eu vou fazer, para depois de tudo isso eu fazer a técnica. Então vem várias dificuldades que são muito mais difíceis do que a técnica em si. Porque a técnica em si, você vai errar se você fizer. Você vai aprender se você fizer. O que pra gente um dia foi difícil amarrar o tênis, hoje é extremamente fácil. O que foi difícil pra gente um dia andar de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta, já tentou? Você caiu 1, 2, 3, 4. Hoje você sobe e anda em qualquer bicicleta. Independente do tamanho, você pega e anda. Dirigir, né? Quando eu Nossa, aprendi a eu tinha dirigir, muita que tinha dificuldade de dirigir. carro que abria o vidro assim, não dava pra dirigir e abrir um vidro. Nossa, Não tem acho que coordenação. umas 3 vezes quase desisti de dirigir. É, Não, isso porque não é pra difícil, mim, né? Não sei, não É. quero. É difícil. Mas dirigir, por exemplo, é mais difícil a técnica ou prestar atenção em todo o resto? Tem várias coisas associadas, não é só ali a Não, é técnica. prestar atenção, os E pezinhos a lá técnica, e botar, ó, mudar os porque, mudar o ó, negocinho é a fácil, né? técnica você aprende na autoescola. Você passa na prova da autoescola. Quer dizer que você passou E na a prova da técnica? autoescola, você vai pegar o carro, vai sair dirigir, vai pra onde você quiser? Não é bem assim. E a Não é bem técnica assim. ainda pode ser beneficiada pela inovação, né? Porque, tipo, você pega um carro automático, pronto, a técnica ficou melhorada. Você quase não precisa mais de técnica. Agora, todo o resto que influencia, eu vivi isso na pele, de ter uma técnica mais fácil e falar assim, cara, não faço ideia se eu vou Não ter paciente. adianta. Em relação a decisões difíceis, você pegar um livro e fazer 200 cursos sobre técnica, você vai aprender a técnica. Só que você ainda vai ter medo de fazer a técnica. Você aprendeu, só que você não fez. Aí quando para você fazer a técnica e fixar a técnica na sua cabeça, você precisa passar por algumas outras etapas, que é aquilo lá que eu falei. Você vai precisar enxergar onde eu vou aplicar a técnica. Então, a técnica em si é uma coisa. Enxergar onde eu vou aplicar é outra. Beleza, enxerguei. Eu preciso conseguir transmitir. Porque eu tenho uma pessoa ali. Eu preciso conseguir transmitir para ela que se eu fizer a técnica nela, vai valer a pena para ela. E depois que eu transmitir, eu preciso colocar essa técnica naquela pessoa antes de eu fazer. Eu falo assim, ó, vai valer a pena para você. Tá, mas o que você vai fazer? Eu tenho que conseguir falar com ela. E nesse tudo que eu transformei, antes de fazer a técnica em si, eu preciso gerar autoridade, então é a forma de falar, como eu vou... Enfim, tem vários pontos antes disso. Só que quando a gente vem estudar, o que é mais fácil? Eu pegar um livro, sentar na frente de um professor e ele me ensinar? Ou eu procurar um paciente, me expor às dificuldades que eu tenho na frente de um paciente, ter a possibilidade... errar, eu posso errar, e ser julgado pelo paciente e de fazer isso, o que é mais fácil? É mais fácil eu chegar e fazer um outro curso. Sim. Então, assim, acho que o ponto de decisões difíceis é que acho que a maioria das vezes você sabe o que você tem que fazer, você realmente sabe, só que a voz na sua cabeça vai falar que vai te colocar vários os porquês não fazer. Aí você toma a coerência de entender, de tipo, falar assim, não vou fazer por causa disso, não vou tomar essa ação, vou continuar no que eu tô fazendo. Porque as vozinhas na sua cabeça vão querer te defender para você não correr os outros riscos. Ou você sabe, e você faz, e você toma a decisão difícil, e você passa para um outro nível, sai daquilo que você estava fazendo, que não estava confortável para você, e vai para outro nível. Por exemplo, o cara é sobrepeso, é gordinho, ele sabe o que tem que fazer. Tem que comer menos, você tem que andar. E aí, qual que é a decisão? Ah, mas eu durmo tão pouco. Ah, mas comer é tão bom. Ah, o único prazer que eu tenho é comer. Ah, mas comer eu tô comendo com meus amigos, eu reúno a família. Então vai ter vários porquê continuar fazendo o que tá fazendo. Mas aí, e aí? Onde você quer chegar? Aí depende. Se tá tudo bem, correr os riscos que está correndo, se sua vida tá boa desse jeito. E outra coisa primeiro aceitar que, tipo assim, eu já sei a decisão que eu quero tomar e se de repente eu não consigo fazer sozinha, vamos supor, eu tô com dificuldade, mas eu não consigo parar de comer, então você vai fazer o necessário até atingir aquele objetivo. Talvez você não consiga fazer sozinho, talvez você precise da ajuda de um profissional, talvez você... E talvez não precisa fazer tudo de uma vez, né? Então... Você pode você começar ter a ter um pouco mais clareza de daquilo que clareza. você tem que fazer.
é você traçar uma estratégia de como, se você está fraquejando de uma forma mais simples, que para outras pessoas pode ser fácil de fazer, então, se tá difícil dessa forma, arruma outra estratégia, porque não tem uma forma só, né? Vai fazer de uma outra forma Se, por até que exemplo, você consiga fazer aquilo. Sim. Se, por exemplo, vou colocar em relação a perder peso, é mais fácil, que dá para dar mais exemplos mais simples e tangíveis. Por exemplo, você quer perder peso. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Esse é o meu objetivo final, perder 10 quilos. As decisões difíceis que você vai tomar durante seu dia precisam te levar para perder 10 quilos. Então, se a gente está aqui, entre amigos, batendo um papo, e um amigo seu fala assim, e aí, vamos comer um Mac? Comer um Mac vai te aproximar do seu objetivo final ou não? Vai. Então, eu não vou comer o Mac. Eu posso acompanhar. Enfim. Eu sei qual que é a decisão que eu tenho que tomar quando eu tracei o objetivo. Diferente de... Meu objetivo é perder 10 quilos. Vou acordar às 5 da manhã, correr 3 km todo dia, não vou só comer verduras. Não, isso não vai funcionar. Porque a mudança não pode ser tão radical dessa forma. Então, assim, uma decisão difícil. Você está com seu dia a dia, o que você faz na sua vida hoje não está te dando prazer. Você sabe o que não te dá prazer. O que você quer? Eu sei o que não me dá prazer. Isso não me dá prazer. Eu preciso mudar isso. Quais são as decisões pequenas que eu vou tomando para ser de uma forma mais tranquila essa decisão difícil, até eu estar extremamente claro para mim que é agora, vamos embora. Eu vou largar a mão disso aqui. Então, assim, eu tenho certeza que mesmo na confusão de não saber o que você quer, você já sabe o que você não quer. E você continuar o seu dia a dia esperando te dar sexta-feira para você relaxar, ou esperando sexta-feira para você sair fora do seu trabalho, que você passa, 8 horas lá dentro, 5, 6 vezes por semana. Então, teoricamente, você está fazendo uma coisa que você não gosta e está passando pelo menos umas 6, 8 horas dentro do seu trabalho, você está matando 8 horas da sua vida por dia. Sim. Então, assim, o que você prefere? Viver a vida inteira com uma rotina que você não gosta, com um dia a dia que você não é feliz com isso, ou correr o risco de ser feliz tomando uma decisão? Também é uma opção, né? A decisão é difícil, porque sempre vai ter vários por que não fazer. Mas aí é a sua vida, não tem nada a ver, não tem como eu tomar a decisão por você. A vida é sua. Se pra você tá tudo bem sofrer todos os dias, tá tudo certo. A decisão é de vocês. Certo? Certo. Nossa, eu dei uma viajada aqui na minha mente. Então, Eu acho que essa é uma dica muito boa, assim, pra gente finalizar o podcast. Tome pequenas decisões. Essa decisão da comida é uma baita decisão pra mim, gente. De verdade. Eu gosto pra caramba de comer coisa errada. Então, pra eu tomar a 1%, decisão... né? Pra eu tomar a decisão... o poder do hábito. Hábitos atômicos é o nome do O poder livro. do hábito também é bom, Mas hábitos atômicos, ele te ensina um método. Pequeno. Então, assim... Se hoje eu tomar uma decisão de falar assim, não vou comer porcaria, e eu for até o final, é uma baita decisão. A gente não tá falando só sobre, por exemplo, deixar um doutorado. Então, se você fizer pequenas decisões, você vai ficar craque em tomar decisões. E essa é a vida. Certo, gente? Então, a gente vai finalizando aqui mais um Odontocast. Ótima tarde para todo mundo. Semana que vem, nós vamos de volta. A gente vai... E eu ia dizer que é às 2 horas da tarde, pra gente deixar sempre marcadinho 2 horas da tarde. A gente quer que seja 2 horas da tarde, mas não é certeza. Às vezes dá uns probleminha. Então, a gente vai finalizando hoje. Toda quarta-feira tem o Odontocast. De terça-feira tem live da doutora Juliana com técnica na prática, nesse mesmo canal do YouTube. A rede social da doutora Juliana é... Doutora.Juliana_Rossi. Doutora.Rossi especificamente voltada para dentistas. Então Doutora. Eu falei errado, né? Eu errei. E qual que é a rede social da Nath? Nathalie.odonto. Nathalie.odonto. Acabou? Achei que eu vou falar uma coisa, gente. Chove comentários aí. Vamos ter compaixão com a Nath. Mande as opiniões de vocês. Vamos esquentar. E se você tiver uma grande decisão,
com dificuldade, Conta aí no comentário. Conta no comentário, você que vai tá assistindo agora, ou você que vai assistir depois, conta aí que a gente vai responder todas e é isso. Por favorzinho, curte o canal, se inscreve no canal, curte o canal no joinha, dá um compartilha, se inscreve e é isso aí, certo? Tchau, até semana que Tchau, vem. pessoal. Abraço, pessoal.